Nessa aula, iremos aprender a carregar e visualizar arquivos no navegador. Então, para carregar um arquivo, eu posso simplesmente arrastar ele para a pasta ou clicar em Carregar arquivos, onde ele irá mostrar a lista dos arquivos e eu posso clicar aqui para procurar a pasta. Se eu arrastar o arquivo aqui para dentro, ele vai carregar. O arquivo no Docs demora para carregar um pouco mais do que uma nuvem normal. Por quê? Aqui ele está processando a informação para você visualizar o arquivo no navegador. Então, além de carregar na nuvem, ele processa para visualização no navegador. Então, mesmo que você não tenha o software, você vai conseguir visualizar o arquivo do Revit, do Civil 3D, do AutoCAD, um DWG. Então, tudo isso, esse processamento serve para visualização. Então, vejam que eu só arrastei o arquivo e ele carregou. Aqui eu tenho a opção de carregar arquivos vinculados, né? Então, você vai pegar ali a opção de XREF. Mas eu prefiro que você faça isso através do Desktop Connector, que é a opção do computador. Então, sempre que for referenciar um XREF, faça por lá, porque ele vai se comunicar melhor. Então, aqui tem os arquivos na minha pasta que eu subi. E aqui ele tem a versão, né? Então, a versão, o que significa a versão? Toda vez que eu subo um arquivo com o mesmo nome, ou edito esse arquivo, ele vai atualizar uma versão. Então, vou subir aqui um outro arquivo, tabelas de volume, estou carregando aqui, e o que vai acontecer? Ele vai subir para V2, porque eu subi um arquivo com o mesmo nome, e ele vai salvar todo o histórico do ciclo de vida do arquivo. E se eu clicar em V2, ele vai mostrar todas as versões, e eu posso fazer o download a qualquer momento. Eu posso copiar esse arquivo, eu posso tornar a versão anterior atual. Então, tudo isso pode ser feito. O que eu tenho que pensar? Se eu estiver trabalhando diretamente com o arquivo no Docs, cada save que eu dou, ele sobe uma versão, porque ele está salvando o ciclo de vida do arquivo. Ah, mas eu salvo toda hora, salvei 80 vezes. Ele vai salvar 80 versões. Salvei 200 vezes, ele vai salvar 200 versões e você consegue acessar a versão antes do save, né? Então, tudo isso é para você não perder informação e acompanhar o ciclo de vida. Então, aqui ele está processando o arquivo. Posso abrir o arquivo do Navisworks. Então, ó, quando eu clico, ele vai mostrar no navegador. Então, aqui ó, tem um modelo, as casinhas, tem um lote. Então, vou fechar aqui, ó. Vou abrir agora um modelo do Revit. Eu não tenho software, eu só tenho a licença do Docs e eu consigo navegar através de todas essas informações. Para navegar, estou rotacionando aqui. Posso abrir um arquivo do InfraWorks, né? Então aqui eu compartilhei o arquivo do InfraWorks. Demora um pouquinho mais, porque é mais pesado. Posso abrir um arquivo NWD também, olha. Tenho toda a opção. Então esse é um modelo de infraestrutura com a topografia. Né? Um arquivo do Civil 3D. Então pode ver lá embaixo eu tenho seções, tenho todas as informações do Civil 3D. E aqui eu estou visualizando a vista em 3D. Aqui tem um arquivo de topografia. Então, abri esse arquivo DWG. E aí, aqui eu estou vendo o arquivo de topografia, os pontos, as linhas, né? Então, o scroll eu estou dando zoom. Aqui eu tenho opções de marcações, né? Para fazer comentários, marcações. Aqui eu tenho opções de navegação e aqui eu posso navegar por um minimapa, tá vendo? Ó? Um minimapa
que eu posso mudar a visualização. Outra opção que eu tenho é substituir a versão. Então, quero visualizar versões diferentes. Então, posso mudar a versão. Aqui eu tenho como visualizar a vista 2D ou uma vista 3D. Então, mudei para a vista 3D. Então, é um arquivo DWG. E aqui eu estou navegando pelo modelo 3D. Aqui, se eu tiver vista de prancha, né, a folha, folha 1, 2, 3, ele vai aparecer aqui na página, né? Se você criou a vista no AutoCAD ou se você criou a vista no Revit, ele vai mostrar aqui as opções, tudo que você deixou configurado. Aqui eu tenho níveis, né? Então, se você trabalha no Revit e configurou níveis, a gente consegue visualizar aqui. Camadas são os layers, então aqui eu consigo ligar e desligar os layers de acordo com a minha necessidade. Problemas são as ocorrências, veremos depois. Posso colocar vistas, né? Se você configurou as vistas, eu posso acessar através daqui. Aqui eu tenho os elementos, né? Então posso desligar e desligar elementos. E aqui, né, eu tenho as opções dos comentários. Então, estou navegando no meu modelo em visualização 3D. Aqui eu tenho o cubo, né, então posso colocar perpendicular, posso mudar as faces, então o cubo serve para mudar a vista através daqui. Para rotacionar, eu sempre gosto de segurar o Shift e o scroll do mouse para rotacionar. Se eu apertar o scroll, ele vai mudar para o pen, né, que eu posso mover. E a casinha é para voltar para a vista inicial. Então, percebam que a opção de 3D não tem aquela opção de marcações, ela funciona só para o 2D. Aqui eu tenho outras opções. Quais são elas? Eu posso, um Orbit, posso colocar aqui, habilitar ou desativar esse Orbit, né? Então, tá vendo que ele coloca um botãozinho, o desativar. Percebam que ele está mudando a vista. Vou desativar, vou deixar aqui, ó, nessa vista. Poderia fazer isso pelo o pen, que eu falei do scroll. Aqui, a opção de ajustar a vista é como a casinha ali do cubo. Aqui eu tenho janela de zoom, eu posso navegar como pessoa, tá vendo? Ele vai mostrar as instruções, então através da setinha. Então, ó, aí eu vou andar pelo meu modelo. Então, ó, estou usando o teclado e estou andando através do meu modelo. Vou desativar, posso medir informações, né? Então, ele vai pegar opções de distância. Posso cortar o meu modelo. Então, aqui, ó, criei um corte. Eu posso mover esse corte. Posso rotacionar de acordo com a minha necessidade. Aqui eu tenho os tipos de corte. Então, vai cortar do meio, vai cortar. Como esse modelo de infra não dá para ver muito. Configurações de navegação, aparência, ambiente, né? Então, quero o fundo branco, quero o fundo azulado, quero um cinza mais tom de campo. Então, tudo isso eu configuro aqui a visualização que eu prefiro. Então, navegação é se eu quero que mostre o cubo, a questão do pen, qual que vai ser o botão, como que eu faço isso. Então, tudo isso é aqui em configurações. Propriedade é selecionar um arquivo e visualizar a propriedade desse arquivo, né? Então, aqui ele está falando layer, que é um Kogo Point. Então, eu visualizo as informações do arquivo. E aqui, se eu quero visualizar em tela cheia. Então, assim a gente vai navegando
no arquivo. Então, ó, vou pegar o arquivo do Revit para a gente navegar, e aqui eu vou fazer um corte no meu arquivo. Então, ó, vou rotacionar o meu corte, e aqui ele está fazendo um corte na casa. Então, ó, quero um corte mais para trás, olha ele cortando a escada. Não, mas eu não quero esse tipo de corte. Então, vou cortar em outra vista. E aí aqui, se eu arrastar para baixo, ele vai fazendo esse corte, tudo isso no navegador. Então, essa é a vantagem, né? Que mesmo sem licença, você consegue navegar pelos arquivos e ter essa facilidade. Uma outra opção é, selecionei esse arquivo que tenho duas versões e eu posso comparar versões. Então, vou pegar aqui, ó, a versão 1, versão 2, e eu vou comparar a vista 2D, né? Então, posso comparar o 3D, mas eu quero comparar o 2D. Quando eu clico em comparar, ele vai mostrar o que tem de diferente de um arquivo para o outro. Então, aqui ele vai carregar o arquivo e vai mostrar a comparação. Então, nesse caso, não tem a diferença, né? Agora que ele carregou, ele está mostrando aqui, ó. O que eu fiz? Eu movi o arquivo, né? Eu fiz essa diferenciação de mover um pouco as seções só para a gente conseguir visualizar. Então, ele vai mostrar em cores diferentes cada arquivo. Então, vou deixar aqui, ó. Ele vai mostrar diferente. Então, eu sempre posso fazer uma comparação para ver o que tem de mudança. Então, essas são as formas que a gente tem de visualizar o arquivo. Então, isso é muito vantajoso dentro do Docs.